Olá, pessoal. Bom dia. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Eliana. Eu vou estar postando vídeos numa frequência próxima, quase que diariamente, sobre a palavra de Deus. Vou deixar sempre uma palavra de Deus para vocês meditar, colocar no coração e pensar nas coisas que estão acontecendo, em quais caminhos devemos seguir, quais caminhos a nossa Bíblia nos orienta para que possamos seguir. E eu vou estar postando vídeo quase que diariamente. Vou fazer o possível, o esforço para estar postando todos os dias, porque eu entendo que nossa vida ela precisa de alguém para direcionar. A gente precisa ter a direção em alguém. E esse alguém é Cristo. Então, a primeira palavra que eu vou deixar, eu pedi auxílio do Espírito Santo. Por quê? Porque eu não quero simplesmente abrir a Bíblia, escolher um versículo aleatório ou que eu goste e passar para vocês, porque aí eu vou estar passando algo de mim, né? Algo que eu gosto. Mas a partir do momento que a gente pede auxílio ao Espírito Santo para que ele nos direcione numa palavra para cada coração, para cada ouvido que vai ouvir, é diferente. Porque o Espírito Santo, ele conhece nós de forma inexplicável, que nem nós mesmos conhecemos. Então ele sabe o que cada um está necessitando neste momento. É uma palavra só. Porém, uma palavra, o Espírito Santo ele direciona a cada coração, a cada pessoa de forma diferente. Ou seja, eu vou falar, mas essa palavra vai estar sendo direcionada de forma diferente em cada ouvido. Principalmente se cada pessoa que for assistir esse vídeo abrir o coração. Abrir o coração e entender que o Senhor, ele é perfeito. E a palavra que for me direcionada está em Ezequiel, capítulo 12. Eu vou ler alguns versículos de Ezequiel e vamos ver o que é que o Espírito Santo nos diz. Versículo 1 do capítulo 12. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a mobília para mudares de país, e de dia muda de lugar à vista deles, e do teu lugar mudarás para outro lugar à vista de todos. Bem pode ser que eles reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. É uma palavra
bem forte. Aqui o Senhor ele se dirige a Ezequiel e pede para Ezequiel fazer isso. Pede para Ezequiel mudar de lugar. Mas ele pede para Ezequiel mudar de lugar à luz do dia, não à noite, não escondido, mas de dia, para que todos aqueles que ali moram vejam que ele está mudando. Porque assim, quem sabe, eles não tenham curiosidade e pergunte: Ezequiel, para onde você está indo? Por quê? O que está acontecendo? Então o Senhor usou Ezequiel para dar um sinal para aquele povo. Usou Ezequiel para dar um sinal. Ele não pediu que Ezequiel fosse a cada um deles e começasse a falar. Mas ele pediu que Ezequiel fizesse. A partir do momento que Ezequiel fizesse, podia ser que alguns deles perguntasse algo. E aí, no momento que ele perguntasse, aí Ezequiel iria dizer. Mas o Senhor já estava adiantando que ali era a casa rebelde. Por que casa rebelde? Por que começa assim? Se a gente for ler anterior, a gente vai ver que aquele povo já tinha passado por um exílio. Ele já conhecia o que era um exílio. Ele já conhecia o que era desobediência e as consequências dela. Só que mesmo assim, eles continuavam desobedientes, desatentos, não estavam prestando atenção a nada que o Senhor falava. Não prestava atenção nos sinais que o Senhor enviava. Vivia da forma que eles bem queriam. Eles viviam de uma forma que eles achavam melhor. Eles não estavam atentos a Deus. Ou seja, ao Deus que cuidava deles. Estavam sendo ingratos. Estavam vivendo de uma forma como se não houvesse amanhã, como se o amanhã não fosse importante. Como se eles já soubessem o que fosse acontecer amanhã e que não fosse nada demais. E o Senhor pediu para que Ezequiel fizesse isso. Vamos continuar aqui. A partir do versículo 4. À vista deles, pois tirarás para fora de dia as tuas coisas, como para mudança. Então tu sairás de tarde à vista deles, como quem sai mudando de lugar. Escreva para ti na vista deles a parede e tira-os para fora dali. Versículo 7. E fiz assim, como me deu ordem. Isso Ezequiel dizendo. As minhas coisas tirei para fora de dia, como para mudança. Então à tarde escrevi na parede com a mão às escuras. Os tirei para fora, e aos ombros os levei à vista deles. E depois veio a minha palavra do Senhor, pela manhã, dizendo: Filho do homem, não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? O que o Senhor estava dizendo? O Senhor chegou até Ezequiel e perguntou: Ezequiel, aquela casa rebelde, quando viu você fazendo isso, quando viu você mudando, tirando as suas coisas, eles não perguntaram o porquê você estava fazendo aquilo?
E aí o Senhor continua: dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová. Esta carga refere-se ao príncipe de Jerusalém e a toda a casa de Israel, que está no meio dela. Diz: eu sou o vosso maravilhoso sinal. Assim como eu fiz, assim lhes fará a eles. Para o exílio irão cativos. Ou seja, eles viram Ezequiel fazer tudo aquilo e não ligaram. Não se atentaram, não se preocuparam, não tiveram a mínima de curiosidade de perguntar por que Ezequiel estava fazendo aquilo. Vou continuar no versículo 17. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra: assim diz o Senhor, Jeová, acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: o seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois que a sua terra será despojada de sua abundância, por causa da violência de todos os que habitam nela. E as cidades habitadas serão desoladas, e a terra se tornará em assolação. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, o Senhor Deus continua ali dando instrução a Ezequiel, pedindo para que avisasse aquele povo já sobre um juízo. Por quê? A casa rebelde. A casa rebelde não prestou atenção nos sinais, não estava atenta a ouvir o que o seu Criador dizia, não seguia o caminho que Deus lhes direcionava, simplesmente era rebelde, desobediente. Então o Senhor não teve outra alternativa a não ser permitir o castigo, permitir tudo o que de ruim iria acontecer naquele lugar. Como livrar uma casa rebelde de um castigo? Se a casa é rebelde. Se o seu Deus te avisa, te orienta, te dá inúmeros sinais, fala de uma forma que você entende, e mesmo assim você não liga. Você liga para todas as outras coisas que te interessam, mas não liga para a voz do Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, que é soberano, que não há outro igual a Ele. O castigo vem, o juízo vem, a luta sempre vem. E o único que pode livrar, guardar, proteger alguém é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele que fez o céu, a terra, aquele que nos fez. Mas se nós não presta atenção para as suas instruções, não segue os seus conselhos, não segue o seu caminho, não ouve a sua palavra, não medita, não guarda, como que vamos receber livramento? Que vamos ser livrados do juízo? Como? Que vamos ser avisados se não damos ouvido? Como que vamos entender
perceber se nós não enxergamos. Se os sinais estão aí e simplesmente nós fala, é tudo normal, não é nada demais. É normal, não é nada demais. Isso sempre aconteceu. É normal. Foi por causa daquilo, foi por causa disso. Os sinais estão aí, mas simplesmente você não quer ver. Você escolheu fechar os olhos espirituais e ver só aquilo que te agrada. Fazer só aquilo que te agrada. Seguir só aquele caminho que te convém. E simplesmente fechar ouvidos, olhos para o futuro. E simplesmente dizer não, não vai acontecer. Vou chegar aí. Versículo 21. E veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, que ditado é este que vós tendes na terra de Israel, dizendo: Prolongar-se-ão os dias, e perecerá toda a visão. Aquele povo, ele simplesmente dizia que pelos dias está sendo prolongado. Isso na visão deles. Está demorando e não aconteceu tais coisas. Aquilo que os profetas profetizou que iria acontecer, eles diziam que não iria mais acontecer. Eles estavam livres. Não ia mais acontecer aquilo. Então, para que seguir o Criador? Para que ouvir os conselhos? Para que obedecer? Se na visão, na cabeça deles, não iria acontecer. Demorou tanto. Está demorando tanto. Não vai acontecer. E o Senhor estava de olho e falou aquilo. Que ditado é esse? Que vocês acham que não vai acontecer o que eu disse que iria acontecer? E aí o Senhor continua no versículo 23. Portanto, dize-lhes a este povo: Assim diz o Senhor Jeová: Farei cessar este ditado, e não se servirão mais dele como provérbio em Israel, mas dizem-lhes a eles: Chegaram os dias e a palavra de toda a visão, porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel, porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. A palavra que o Senhor Deus fala, ela se cumpre. Será que estamos vendo alguma semelhança aqui neste texto daquele povo para nós hoje em dia? Será que nós hoje, muitos de nós, não diz isso? Todo dia vocês dizem que Jesus está voltando, mas cadê? Não volta. Vocês dizem que vai acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa, mas não aconteceu, não acontece. Será que não está acontecendo? Mas já se passou tanto tempo que já virou normal. Já está acostumado com tudo que está acontecendo. Fome, peste, doenças. Isso sempre aconteceu. Não é nada demais o que está acontecendo agora. É normal. Sempre houve pandemias. Sempre houve esses vírus. Não é nada demais. Terremoto? Não.
Sempre aconteceu. Esses meteorozinhos caindo aí, sempre aconteceu. Será que não estamos assim hoje em dia? Dizendo que tudo sempre aconteceu? Que não tem nada demais? Que é tudo normal? A economia quebrar? Mas sempre foi assim. Sempre aconteceu. Quebra, se ergue de novo. Há roubos, escândalos. Não, sempre aconteceu. E aí? Estamos ou não estamos igual àquele povo? Jesus, quando ele deu o sermão no monte, ele deixou os sinais. Os discípulos perguntou: Senhor, quais os sinais iriam acontecer quando estivesse próximo a sua vinda? Aí Jesus relatou os sinais. Haverá fomes, pestes, guerras, rumores de guerras. O amor de muito ia se esfriar. Haveria muitos escândalos no meio do meu povo. Terremotos em vários lugares. Fome. Falsos profetas, falsos cristos. Jesus relatou assim, sinal por sinal, etapa por etapa. E nós já estamos vivendo tudo isso. Porém, esses sinais estão aí, aos olhos e ao alcance de todos. Mas será que a igreja do Senhor, que se diz noiva do Senhor, não está sendo casa rebelde? Será que está atenta aos sinais e aos profetas que hoje estão sendo usados para alertar sobre os sinais? Será que a casa rebelde está prestando atenção ou está se desfazendo, achando que é charlatões? Simplesmente olha para os sinais e fala: fome? Sempre houve. Doenças? Sempre houve. Terremotos? Sempre houve. Será que não estamos falando assim? E simplesmente pegamos os sinais que o nosso Deus nos deixou, estamos jogando fora e vivendo normalmente como se não houvesse amanhã, como se o amanhã não fosse existir. O amanhã não nos pertence, claro, a gente não tem controle, mas sabemos que o amanhã existirá. E se você estiver vivo, você vai viver. Se você morrer, você tem que estar preparado. Então, amanhã existirá. O amanhã é importante. E os sinais? Se você não atenta para estes sinais, vai acabar os sinais, vai acontecer o último sinal e você vai estar dizendo que é normal. E aí, vai acontecer o que o Senhor diz na Bíblia. Ele vai vir como um ladrão. Muitos interpretam essa palavra, eu virei como ladrão, interpreta como arrebatamento secreto. Isso é outra situação que talvez eu faça em outro vídeo. Mas é só para dar uma pincelada. Muitos interpretam como um arrebatamento secreto. Mas não. Virei como um ladrão. O Senhor está querendo dizer que ele vai vir a hora que ninguém está esperando. Que ninguém está atento. Ninguém está prestando atenção. Então, de repente, ele chegou. Quem ele achar preparado, vai.
quem ele não achar preparado, fica. Por que ele fez essa comparação? O ladrão, ele não avisa a hora que ele vai chegar numa casa, que ele vai fazer né? Ele não avisa. Ele simplesmente chega. Às vezes, dá até alguns sinais. A gente vê alguma pessoa rondando ali sua propriedade, você não conhece. Mas se você não presta atenção, não é atento a alguns sinais que acontecem à sua volta, você não vai ligar para isso, né? É o que acontece. O Senhor, ele deixou os sinais. No dia de voltar, ele não vai chegar e avisar, vou voltar semana que vem. Não, ele deixou os sinais para que prestássemos atenção. Os sinais nada é um amor de Deus. Que na verdade o Senhor não era para deixar sinais. Só o sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz por nós já era mais do que suficiente. Ele não merecia aquilo. Era para nós viver como realmente se não houvesse amanhã, mas na presença do Senhor. Viver obedecendo, seguindo, trilhando os caminhos, olhando para Cristo. Aí não precisaria de sinais, porque a gente já está preparado desde sempre. Mas como o Senhor sabia que, infelizmente, somos causa rebelde, Ele ainda deixou prova de mais e mais e mais amor. Falou, não, gente, eu vou deixar uns sinais para vocês. Vou deixar esses sinais. Quando esses sinais estiverem acontecendo, atente, abre os olhos, preste atenção. Eu estou perto de voltar e pegar vocês. Eu estou perto de estabelecer o meu reino. Eu preciso que quando vocês prestem atenção, perceberem esses sinais, quem estiver dormindo, acorde. Quem estiver preparado, se prepare. Quem estiver com as vestes manchadas, alveje as suas vestes. Porque eu voltarei. Não pense que o dia se prolongue e eu não vou voltar. Não pense que eu não voltei à meia-noite, que eu não chegue na madrugada. E aí vocês relaxem e acham que eu não vou voltar mais. Mas que amor é esse, casa rebelde? Que só porque na sua cabeça os dias está prolongado e você acha que o seu Senhor não vai voltar mais? Que amor é esse? Você realmente ama o Senhor? Se você amasse o Senhor, você não pensava dessa forma. Você ia estar preparado todos os dias para a volta dele. Você ia estar ansiosamente esperando a volta dele. Você ia querer ansiosamente que ele voltasse logo. Você simplesmente não ia relaxar. Pelo contrário, você ia ficar preocupado. Meu Deus, por que o Senhor não volta? Eu quero estar contigo. Esse seria uma prova de amor. E não relaxar. E não ficar aí desejando viver mais e mais e mais nesta terra. É errado você querer viver na terra? Ah, não. O Senhor deixou a terra para a gente viver. Mas o Senhor disse que nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Então, o meu desejo de viver na terra não pode ser maior daquele de viver no céu. Se for maior, eu estou dizendo que não quero que o meu Senhor volte. Então, se eu não presto atenção nos sinais, se eu não estou atenta aos sinais, eu não estou ligando para a volta do meu Senhor. Mas pense numa coisa. O nosso Senhor, a palavra dele se cumpre. Custe o que custar. Queira você ou não. Queira você enxergar os sinais ou não. Os sinais estão aí. As fomes, as pestes, as guerras, rumores de guerras, ameaças estão aí. Mortes, traições, as pessoas estão sem amor, sem afeição. A apostasia está
Aí, a apostasia era um dos últimos sinais a acontecer. E logo após a aparição do homem do pecado. Você está atenta a isso? Ou você está dizendo que tudo o que está acontecendo é normal? Ah, está tendo um ditado agora, começou um ditado o ano passado, que agora é o novo normal. É sério? Vai copiar esse ditado como aquela casa rebelde de Israel? Mas preste atenção no que o Senhor diz para elas. Esse ditado vocês nunca mais vão falar, porque a minha palavra se cumprirá. E assim o Senhor diz também para nós. Cuidado com tais ditados. Cuidado com o novo normal. Porque o Senhor vai voltar. E a sua palavra se cumprirá. Totalmente. Está faltando pouco para terminar. Se você estiver atentas aos sinais, você está percebendo que está faltando pouco tempo. Se você não correr, você vai estar igual àquelas virgens loucas que não deu tempo. Quando o Senhor bateu na porta, elas correram porque não tinha azeite na botija. Mas não deu tempo de enchê-las. Quando voltou, o Senhor já tinha saído, não estava mais lá. Ou seja, ele veio como ladrão. Quem ele achou preparado, ele levou. Que ele não achou, ficou. As coisas estão acontecendo. Os sinais estão aí. E você está preparado para o que está por vir? Não pense você que não vai vir coisa pior. Não pense você que as coisas vão mudar para melhor. Não vai. Porque se mudar para melhor, a palavra do meu Deus não se cumprirá. A palavra do meu Deus diz que nos últimos dias viria uma grande tribulação sobre a terra. E os dias se encaminham para isso. Então não pense você que as coisas vão melhorar. Não vai, as coisas vão piorar cada dia que passar. E se você não estiver no caminho do Senhor, você vai passar sem Deus. E passar sem Deus, não sei se você vai aguentar. Deus, ele nos dá a garantia de nos guardar, de nos livrar, de nos proteger em meio a qualquer tribulação. Mas precisamos estar aos pés dele, preparado com alvas, com vestes alvas e olhos abertos, ouvidos atentos aos sinais. Obedientes à tua palavra, porque ele virá e a sua palavra se cumprirá. Ele virá. Não pense que ele não vai voltar. Amém? Esta é a palavra que eu deixo hoje no coração de vocês. Que o Senhor, que o Espírito Santo visite cada coração, cada mente, cada olho, cada lar, cada família. Que você não pense que está normal, mas que você realmente se atente para as coisas que estão acontecendo. Que o Espírito Santo esteja com você. Que você permita que o Espírito Santo esteja com você. Porque se você permitir, o Espírito Santo abrirá os seus olhos. Que Deus abençoe, que Deus te guarde e que Deus te proteja.
aonde vocês estiverem. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.